E hoje nós vamos falar sobre energia mecânica. Professor, nós já falamos sobre energia mecânica semana passada. Sim, falamos, mas falamos de sistemas conservativos da energia mecânica, ou seja, onde você não tinha situações de dissipação de energia. Hoje nós vamos justamente analisar os sistemas chamados de sistema dissipativo. E quando eu coloco para vocês a respeito do sistema dissipativo, logicamente não é um sistema conservativo, correto? Vai ser aquele sistema onde vai dissipar a energia. Deixa eu colocar uma tinta na minha caneta. Então, moçada, o que acontece? Bom, os sistemas dissipativos, professor, eu vou saber sistema dissipativo? Vai, porque ele vai ter que, de alguma maneira, colocar no seu exercício, de maneira explícita ou talvez até de maneira implícita. Como, por exemplo, ele pode simplesmente falar para você que o sistema é dissipativo, de maneira explícita, colocar para você, olha, esse sistema é dissipativo. Ou ele pode colocar para você, por exemplo, falar que tem atrito. Bom, o atrito é uma força que vai dissipar ou que pode dissipar a energia. Então, moçada, no sistema dissipativos, você vai ver que você tem, por exemplo, trabalho de força de atrito ou trabalho de resistência do ar, da força do ar e assim por diante. É algo que vai efetivamente dissipar a energia do seu movimento. Correto? Então, nós vamos fazer assim. Sempre peço para vocês seguirem passos bem importantes para você resolver exercício, independente se o exercício é mais complexo, o exercício é menos complexo, independente, siga os passos que aí vai dar certo. Lembre-se, semana passada, eu falei para vocês, na aula anterior aí, de sistemas conservativos da energia. Se vocês tiverem qualquer dúvida, volta lá e dá uma olhadinha na aula. Sistemas conservativos, nós sempre começávamos da mesma maneira, ou seja, a energia mecânica no início era igual à energia mecânica no final, correto? Então, agora, logicamente, nós não vamos fazer dessa maneira, porque sistemas dissipativos, a energia mecânica não vai ser igual à energia mecânica no final. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos colocar da seguinte maneira e você vai seguir esses passos. Quer dizer que a energia mecânica, ela, no início, ela será maior que a energia mecânica no final. Por quê, professor? Porque no meio do caminho haverá perdas de energia, correto? Então, moçada, olha só, o que eu quero que vocês agora percebam que no sistema dissipativo a energia mecânica não vai ser mais constante. Se isso aqui é verdade, que a energia mecânica no início ela vai ser maior que a energia mecânica no final. Então, o que acontece? Nós teremos uma variação da energia mecânica. Então, olha só o que eu vou colocar para vocês aqui. Agora, a variação da energia mecânica será diferente de zero. Correto? A variação da energia mecânica será diferente de zero. E eu vou chamar a atenção de vocês para vocês tomarem muito cuidado com as representações que ele pode colocar aí fora da sua prova, tá? Então preste atenção, leia o exercício, analise. Primeiro passo, você lê o teu exercício, você sabe que sistemas de energia, se você me perguntar assim, professor, o que será que cai em física? O que vai cair em física em tal vestibular? Qual? Qual que é vestibular? Se eu falar para vocês, vai que sistema de energia, lógico que vai cair, porque é uma parte aí básica da física que todo vestibular cobra, porque engloba muitas situações. Então, viu lá, é um exercício de energia, Enem, logicamente vai ter questões de energia do Enem, não tenha dúvida disso. Então, assim, professor, é questão de energia, primeiro passo, o sistema é conservativo ou é dissipativo? Professor, é sistema dissipativo. Opa, vou lembrar da minha cabeça. A energia mecânica no início do movimento, ela vai ser maior do que a energia mecânica no final, porque enquanto estiver ocorrendo esse movimento, haverá perdas de energia. Quando eu digo perdas, são transformações. A energia útil vai se transformando em energia não útil. Professor, o que seria uma energia não útil? Som. A energia sonora, quando você arrasta um objeto, por exemplo, aqui, eu vou arrastar aqui o meu suportinho aqui, ó.
Ou seja, esse barulho é uma energia que eu não consigo transformá-la em energia mecânica, ou seja, uma energia não útil, está dissipando energia. Atrito, calor, são energias que não servem para energia mecânica. Ah, então é sistema dissipativo? Então haverá variação em energia mecânica. Porém, esta variação da energia mecânica, ou seja, esta perda de energia mecânica, ela não se dá sozinha. Alguém faz isso. Vou repetir, ela não se dá sozinha. Alguém faz isso. Alguém faz com que a energia mecânica se dissipe, se transforme em outro tipo de energia que eu não posso utilizar. E quem que vai fazer isso? Aquela mesma definição que eu coloquei na aula anterior para vocês. Olha só que legal. Nossa, que legal, professor. Meu Deus. Ou seja, nós teremos agora o trabalho de forças não conservativas. O trabalho das forças não conservativas será diferente de zero. Vou repetir. O trabalho das forças não conservativas será diferente de zero. Ou seja, haverá trabalho de forças não conservativas. É isto aqui responsável pela dissipação da energia. Estou escrevendo isso aqui, ó. Dissipação da energia. Então, moçada, vai ser este trabalho das forças não conservativas que será responsável pela dissipação de energia no meu sistema, tá? Aí você fala assim, professor, mas é aí que tá. Eu coloco essas representações, mas chega na hora da conta, professor, de fazer o exercício, eu tenho muita dificuldade. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, a gente já vai fazer um exercício aí para a gente ver como que nós vamos aplicar. Principalmente porque, assim, o exercício, principalmente com sistemas de conservação de energia, que envolve muito a respeito das leis de Newton, tá? Que nós também tem as aulas aqui, se quiser assistir de novo, ele é muito interpretativo, você tem que ler teu exercício, você vai perceber que nenhum exercício é igual ao outro, né? O método, os passos são os mesmos de você analisar, mas a resolução depende das informações que ele fornece para você no seu exercício. Então, sempre fala assim, professor, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade, professor, eu entendo a matéria, quando eu vou estudar, eu entendo a matéria, mas na hora que eu vou resolver o exercício, que eu vou fazer a prova, toda vez que eu pego uma questão do vestibular, eu me enrosco um pouco. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver se não é a parte interpretativa, que é o que a gente vai treinar daqui a pouco, com alguns exercícios que eu já separei aqui para vocês, tá? Que eu posso compartilhar a tela aqui. E também vamos seguir aqueles passos e tentar interpretar o exercício, tá? Só assim, professor, tá, eu já entendi isso, mas esse trabalho de forças não conservativas, eu não sei o que é isso. Se eu tiver que calcular isso, eu não sei. Se eu pedir para você sabe calcular esse trabalho de forças não conservativas? Professor, não sei. Eu entendo que é ele que vai dissipar energia, mas o que ele é? Moçada, esse trabalho de forças não conservativas, basicamente, sendo direto e reto com vocês, basicamente vai ser trabalho da força de atrito. E não esqueça que a aula sobre trabalho nós já tivemos, trabalho de uma força. O trabalho refere-se à força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ok? Então, na hora que você vai calcular esse trabalho, você vai ver, é atrito, que vai ser em 99% das situações. É o atrito, tem atrito, então esse trabalho de força não conservativa será o trabalho da força de atrito. E o trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. Ok? Mas também, como eu falei para vocês, é ele responsável pela dissipação de energia. Isso quer dizer que o sistema dissipativo, como eu coloquei aqui para vocês, é em função deste cara aqui. Consequentemente, eu vou fazer assim, ó. Quem faz com que a variação de energia mecânica seja diferente de zero é justamente o trabalho das forças não conservativas. Isso quer dizer que o trabalho das forças não conservativas será igual à variação da energia mecânica. Então, é assim uma das maneiras que você vai justamente determinar a variação desta energia mecânica. Vai estar em função do trabalho das forças
não conservativas. Foi claro? Então, moçada, você fala assim, tá, professor, por que essa variação? Ou seja, se você quer calcular o trabalho das forças não conservativas, um exemplo, você pode fazer o trabalho da força de atrito, que eu acabei de falar para vocês. Então, esse trabalho de forças não conservativas. Ah, é o atrito. Então, se você tiver as condições no teu exercício, os dados necessários, vou até tirar meu óculos aqui, ó, os dados necessários no teu exercício, você pode calcular o trabalho das forças não conservativas, se for atrito, como sendo o que eu acabei de falar para vocês. Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Fechou. Mas muitas vezes você não tem informações, por exemplo, você vai calcular o trabalho da força de atrito, você precisa da força de atrito, que é μ vezes n. Às vezes você não tem o μ, que é o coeficiente de atrito. Então, uma outra maneira de você calcular o trabalho da força não conservativa é utilizando a variação da energia mecânica. Logicamente, lembre que variação, você já sabe calcular uma variação, é final menos inicial. Você vai pegar a energia mecânica final e vai diminuir a energia mecânica inicial. Percebe-se que aqui vai dar um valor negativo, tá? Porque o final é menor do que o inicial. Então, você diminui um número menor menos um número maior, vai dar um valor negativo, que justamente é o trabalho das forças não conservativas. Correto? Assim como, moçada, olha só, e aqui eu quero que você preste atenção. Quando você calcular o trabalho das forças não conservativas, na hora que você fizer esta conta aqui, por exemplo, eu quero que você entenda que quando você fizer essa conta, você vai encontrar um valor negativo. Concordam comigo? Porque, como eu acabei de falar para vocês, vocês terão a variação de energia mecânica, você vai ter que colocar o final menos o inicial. E, consequentemente, moçada, o que eu falei para vocês, como o final, aqui, ó, como o final é menor do que o inicial, consequentemente, vai dar um valor negativo. Então, esse trabalho das forças não conservativas, na hora de se calcular, vai dar efetivamente valor negativo. Ah, professor, mas eu já fui fazer exercícios e ele não dava valor negativo. Não tinha nenhum valor negativo, era positivo. Então, ele pediu o módulo, que acontece muitas vezes no exercício. Ah, determine o módulo do trabalho das forças não conservativas, ou o trabalho das forças dissipativas. Ah, se ele quer o módulo, consequentemente, o sinal para você não vai interessar. Correto? Porém, ele pode fazer um outro pedido no seu exercício quanto aos sistemas dissipativos. Ele pode Pode o quê, professor? Ele pode pedir para você diretamente a energia dissipada. E se ele pedir energia dissipada, professor, o que eu faço? Eu acho que a energia dissipada é mais simples e mais direto ainda. Porque, olha só, eu vou colocar aqui, ó. Se ele pedir para você a energia dissipada, ele quer a energia que se perdeu. E eu quero que você entenda, e agora eu quero que você preste bem atenção aqui no que eu vou falar para vocês, a seguinte situação. Quando eu falo em energia dissipada, é a mesma coisa que trabalho de forças não conservativas, só que dita de um jeito diferente, tá? Porque justamente, como eu acabei de falar para vocês aqui, ó, o trabalho de forças não conservativas, vou sair um pouquinho da imagem aqui para você enxergar, o trabalho das forças não conservativas refere-se exatamente à dissipação de energia. Então, você calcula o trabalho das forças não conservativas, consequentemente, você está calculando a dissipação de energia, a energia dissipada. Mas então, por que o professor está falando isso? Porque na hora que você vai calcular a energia dissipada, eu vou colocar aqui para vocês, você vai prestar atenção em uma situação. Porque na hora que você calcula a energia dissipada, você fará assim, ó. A energia dissipada será a energia mecânica no início, eu estou escrevendo aqui, será a energia mecânica no início, menos a energia mecânica no final. Tá vendo? Na hora que você vai calcular a energia dissipada, você não faz efetivamente a variação, tá? Você pega o que tinha no começo e diminui o que tem no final e você tem energia dissipada. Agora vamos pensar comigo aqui, ó, pela parte óbvia
desta situação. Ah, professor, mas em física não sei não, professor, mas eu não vejo parte óbvia nenhuma em física. Bom, vamos lá, vamos analisar aqui comigo. Eu quero a energia que você perdeu. Quando eu digo que você perdeu, não esqueça da lei de Lavoisier. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, por exemplo, em sistemas de energias mecânicas, em sistemas de energias que envolvem movimento, simplesmente a energia útil, que é aquela energia que eu posso utilizar para movimento, é transformada em energia não útil, tá? Só para deixar bem claro isso para vocês, eu já vou dar um exemplo. Então, guarda o que eu falei. A energia não se perde, tá? A energia simplesmente ela é transformada em uma energia que efetivamente eu não consigo utilizar para movimento. Beleza? Eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso. Agora, vamos pensar nessa energia dissipada. Imagine o seguinte, que aqui em cima eu estou segurando um objeto e eu calculo a energia mecânica desse objeto aqui em cima. E quando eu calculo a energia mecânica desse objeto aqui em cima, eu encontro 100 joules. 100 joules. Não sei se ele tem energia cinética também, ou é só potencial, não interessa. Eu calculei a energia mecânica dele aqui em cima, e calculei, aqui vou pegar a minha caneta, por exemplo, eu calculei a energia mecânica dessa caneta aqui em cima, e encontrei 100 joules. Correto? E eu vou soltar essa caneta, a hora que eu soltei a caneta chegou na minha mão. E quando ela chegou na minha mão, bateu na minha mão com uma energia de 80 joules. Pera lá, fala, professor, aqui em cima ela tinha 100. E quando chegou na mão, chegou com 80? Ué, e os 20? Você perdeu. Ou seja, se perdeu por quê? No meio do caminho tem ar, tem atrito, bateu um vento, se perdeu em forma de outro tipo de energia. Então quer dizer que se aqui em cima ela tinha 100 joules e aqui embaixo ela tem 80 joules, quer dizer que a energia dissipada foi de 20 joules. Lógico, não é? Lógico isso. Então, a energia dissipada é o início, 100 joules, menos o que chegou no final, 80 joules. Ou seja, a energia dissipada vai ser de 20 joules. Agora, professor, mas espera lá. Quando eu vou fazer o trabalho da força não conservativa, eu faço a variação de energia mecânica. Aí, quando eu fizer esta variação da energia mecânica, será o contrário, como o professor falou. É energia mecânica no final menos a energia mecânica no início. A conta só é basicamente o contrário, porque aqui no início vejo o que tem lá em cima, vejo o que tem lá embaixo, faço a diferença de energia dissipada. Mas lá o contrário, é no final menos no início. Seria, se eu pegar o mesmo exemplo, aqui em cima tem 100 joules, aqui embaixo tem 80 joules. Qual foi a energia dissipada? 20. Acabou. Agora, se eu for fazer o trabalho de força não conservativa, eu vou fazer o contrário. A final, 80, menos a inicial, 100, vai dar menos 20 joules. Por quê, professor? Qual a diferença? Em módulo deu o mesmo valor. Moçada, na verdade, isso é a mesma coisa dita de maneira diferente. Porque na hora que você vai falar que a energia é dissipada, você não precisa dizer assim, a energia dissipada é de menos 20 joules. Você não precisa falar isso, você já está dizendo que esses 20 joules é dissipado. Você não precisa dizer que a dissipado é menos 20. Agora, quando você vai calcular o trabalho, ele pergunta quanto foi o trabalho? Você tem que dizer, o trabalho foi de menos 20. Porque, para você saber que esse trabalho é um trabalho de força não conservativa. Entenderam a ideia? É a mesma coisa quando você fala a respeito da aceleração, por exemplo. Vamos pegar dois movimentos bem simples, o movimento acelerado e o movimento retardado, tá? Vamos pegar lá, por exemplo, um exemplo de tal maneira que o movimento acelerado, a aceleração é positiva, e o movimento retardado, a aceleração é negativa. Quando você vai calcular a aceleração, você calcula a aceleração e deu menos 5 metros por segundo ao quadrado. A tua aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Você tem que deixar esse menos para mostrar que a aceleração é negativa, para você ver lá no movimento progressivo que é um movimento retardado, ok? Então você diz assim, quanto que deu a tua aceleração? Deu menos 5. Opa, então quer dizer que ele está freando. Top. Agora, se eu falar para você quanto que deu a aceleração, responda assim, viu? A minha desaceleração deu 5. Eu não preciso dizer que a desaceleração deu menos 5. Já estou dizendo que é uma desaceleração. Então eu digo,
de duas maneiras. Ou a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado, ou a desaceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. É a mesma coisa. É só para você indicar. Então, você dizer que a energia dissipada é de 20 joules, ou dizer que o trabalho sobre esse corpo na queda foi de menos 20 joules, é exatamente a mesma coisa. Ok? Aí, a maneira que ele vai colocar isso para você, as informações que você vai ter no teu exercício, aí a gente vai ter que analisar caso a caso, mas exatamente seguindo os passos, lembrando como que calcula o trabalho que nós vamos fazer isso, energia cinética, energia potencial, por isso que a gente trabalhou bastante sobre isso, e é isso que a gente vai ver agora. Eu vou sair um pouquinho da imagem aqui, se você quiser aí dar um print na tela, tirar uma foto, fazer o que você quiser, fique à vontade, tá, gente? Porque agora eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, então dá uma olhadinha aí, só vou sair aqui, eu vou compartilhar uma tela que eu separei algumas situações específicas para nós, ok? Então vamos lá. Opa. Aqui. F5 aqui. Aí. Todo mundo já copiou? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá, moçada? Só deixa eu... Aqui. Enquanto... Ó, eu vou deixar pequenininho aqui o exercício. Estão vendo esse exercício, exercício da UFSC, adaptado e tudo mais? Pois então, a gente vai... É um sistema dissipativo, tá? Nós vamos ler o exercício e interpretar. Eu vou apagar aqui, ok? Tranquilo? E a gente vai analisar algumas situações aí, beleza? Então, vou apagar. Vocês estão vendo o exercício aí. Apaguei aqui. Espera aí, pessoal, que eu estou apagando. Quadro. Ótimo, top. Então vamos lá. Este primeiro exercício que nós temos aí, ele falou aqui que nós temos, então vou colocar aqui o primeiro exercício. Você tem, como você está vendo, um plano inclinado. Se você quiser, até por sinal, eu vou deixar a tela cheia para você visualizar melhor. Você tem um plano inclinado, que ele fala que o corpo parte do repouso, deslizando do topo do plano inclinado em uma altura de 2,7 metros. Então, esta parte que ele fala que parte do repouso é extremamente importante, tá? Por quê, professor? Porque quer dizer que, inicialmente, esse corpo não tem energia cinética. Tome cuidado, são esses detalhes, é isso que a gente tem que treinar, moçada, para que, na sequência, você consiga aplicar essas situações, e é treino mesmo, tá? Aí ele fala assim, devido ao atrito, ele perde 1/3 da sua energia mecânica inicial, correto? Então, quer dizer que a perda de energia, a energia dissipada, equivale a 1/3 da energia mecânica no início, correto? Aí ele pergunta, do percurso do topo até a base. Calcule, então, a velocidade em metros por segundo com que o corpo chega à base. Basicamente, ele quer a velocidade final deste corpo aqui. Então, olha só, eu vou voltar aqui para minha imagem, tá? Que é a tela cheia para mim, e eu coloquei as informações que estão contidas no exercício. O desenho você tem aí, eu só tirei basicamente essas informações. Eu sempre falo, quando você vai fazer o exercício, moçada, faz dessa maneira. Tire as informações que ele coloca. Eu faço isso. Muitas vezes, quando vocês mandam dúvida para mim, eu peço assim, professor, tem um exercício assim, assim, assim. Eu sempre peço assim, manda uma foto do exercício para mim, por gentileza. Aí o cara manda uma foto para mim do exercício, me mostra o exercício, e eu sempre tiro os dados do exercício, eu sempre faço um desenho. E quando o aluno me pergunta, quando vocês me perguntam alguma coisa, você vai perceber, eu mando a foto com a ideia da resolução do exercício, e sempre, na maioria das vezes, quando pertinente, na maioria das vezes, tem um desenho que eu faço, uma representação, tá? Então, olha só, vamos entender, ele quer a velocidade final. Lembre-se
tem energia dissipada. Ele falou que a energia dissipada equivale a 1/3 da energia mecânica do início. Quer dizer que dissipou 1/3 da energia mecânica. Então, olha só o que eu vou falar para vocês. Se eu escrever que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final, tá errado. Todo mundo concorda comigo se eu escrever isto aqui, tá errado. Você vai falar, professor, a energia mecânica no início não é igual no final. Não, porque é sistema conservativo. Porque ele perdeu 1/3. Isso quer dizer que se ele perdeu 1/3 do início, sobrou quanto? Quem perde 1/3 de um todo, sobra quanto? 2/3. Isso quer dizer que o que sobrou para o final? Apenas 2/3 da energia mecânica no início sobraram para o final. Pelo fato que 1/3 se perdeu. Isso é o que eu falo para vocês a respeito da interpretação do seu exercício. Agora, vê se ficou condizente. A energia mecânica no final é igual a 2/3 da energia mecânica no início, não é menor? 2/3 é menor que o todo, não é? Então, foi exatamente aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. A energia mecânica no final, ela vai ser menor que a energia mecânica no início. Então, moçada, esse tipo de coisa, você fala, mas o professor não falou que eu podia fazer assim. Mas é que o exercício forneceu informações para eu fazer esse tipo de situação. É isso que a gente tem que entender. Na verdade, é isso que a gente tem que treinar para que a gente possa desenvolver os exercícios, ok? Tranquilinho? Aí o que eu falo para vocês? Bom, uma situação, moçada, que eu vou chamar a atenção de vocês é o seguinte. Agora, independente se é sistema conservativo, se é sistema dissipativo, a energia mecânica você sabe calcular. A energia mecânica, a energia cinética, mais a energia potencial. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, será 2/3 da energia mecânica no início, que é a energia cinética no início, mais a energia potencial no início. Tem que ser igual à energia mecânica no final, que é a energia cinética no final, mais a energia potencial no final. Isto, a energia mecânica sendo a soma das energias, isto independe se o sistema é conservativo ou dissipativo. A energia mecânica sempre é cinética mais potencial. Só que nesse exercício, por isso que eu falei para vocês, tirarem as informações, porque quando você olha lá no começo do seu exercício que ele falou para você, a velocidade inicial é igual a 0, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, a energia cinética, a energia cinética no início é igual a 0. Então, olha só, essa energia cinética será igual a 0. Simplesmente, então, será 2/3 da energia potencial no início, que equivale a mgh, que será igual a... Quando chega no final, ele chegou aqui no plano de referência, ou seja, no final ele não tem mais altura, ele só vai ter velocidade, ele já desceu todos os 2,7 metros, não tem mais para onde ele descer. Então, quando chega no final, a energia potencial gravitacional vai ser 0, ou seja, no final só vai ter energia cinética, que basicamente é mv² sobre 2. Por isso que ele não deu a massa do corpo, porque eu não preciso da massa, porque olha só, eu vou cortar esse m daqui com esse m daqui, e sobrou o que pra gente? 2/3 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura inicialmente que ele estava, que equivale a 2,7 metros, que vai ser igual a v² sobre 2. E pronto, moçada. Agora, simplesmente você vai fazer a continha. Cuidado com a matemática básica na hora de fazer as contas. Lembre-se que eu já falei para vocês do detalhe na hora da sua prova, do seu vestibular, do seu Enem. É o detalhe que efetivamente faz a diferença, tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, vamos multiplicar isso daqui, ó. Vai dar 27 vezes 2, 54. 54 divididos por 3 vai dar 18. Então, isso daqui
vai dar 18 igual a V ao quadrado dividido por 2. Ok? Tá certo a conta que eu fiz, né? 10 vezes 2,7, 27. Vezes 2, 54. 54 dividido por 3 é 18, né? 3, 8, 24, vai dar isso mesmo. Passo 2 multiplicando, vai dar 36. Logo, a sua velocidade ao quadrado vai ser igual a 36. E para você retirar este quadrado, você vai meter uma raiz, que vai dar justamente 6 metros por segundo ao quadrado. Esta é a velocidade com que ele chega no ponto mais baixo. Um sistema, um exemplo simples de dissipação de energia, mas que envolve um pouquinho de interpretação. E volto a falar para vocês, porque às vezes, quando a gente faz exercício, moçada, você que está aí assistindo essa aula, você fala assim, professor, mas eu não ia pensar nisso na hora da prova. Justamente, cara, por isso que a gente estuda, por isso que a gente treina, por isso que você faz exercício, para você ir aumentando a sua capacidade, os seus artifícios que você tem aí na sua mente, de você resolver exercício, de você concluir a resolução do exercício, tá? Então, se você não ia ter essa ideia, a partir de agora, você vai lembrar que se ele fornecer uma energia dissipada no início, você é só descontar daquele do início e igualar para o final. Pronto. Ou seja, você vai aumentando, digamos assim, o teu arsenal de ideias para resolver o exercício. Top, beleza? Eu vou sair da imagem aqui, moçada. Se você quiser aí tirar uma foto, dar um print aí na tela, você pode ficar à vontade, porque aí agora nós vamos analisar o próximo exercício. Beleza? Tranquilinho? Então, é isto aí. Vou apagar aqui. Bom, enquanto eu apago, eu já vou colocar o próximo exercício na tela para vocês darem uma olhadinha. Tá aí o exercício. Você tem um sisteminha, percebam ali que tem um corpo preso a uma mola, correto? Ele te deu algumas informações para que a gente possa resolver esse exercício. Então, olha lá. Aí nós vamos utilizar aí algumas situações físicas para que a gente possa resolver esse exercício. Ok? Então, ele fala assim, um corpo de 2 kg repousa em A, repousa em A, energia cinética, velocidade inicial igual a zero, à frente de uma mola de constante elástica 1 vezes 10 a quarta Newton por metro, que está comprimida de 20 centímetros. Os trechos AB e BC são lisos, ou seja, não tem atrito. E CD é rugoso, ou seja, tem atrito. Então, eu só vou desenhar aqui, ó, como vocês estão vendo aí. Vou fazer essa situação aqui, eu só vou fazer um pouquinho menor. Então, você tem um corpo que está preso a uma mola. E você tem esta situação que eu vou colocar para vocês. Entendeu a altura? Entendeu essa distância aqui, 10 metros. A altura, depois de subir, 5 metros. Entendeu a massa do corpo, que equivale a 2 quilogramas. E a constante elástica da mola, 1 vezes 10 a quarta Newton por metro. E a mola está deformada em 20 centímetros. Ok? Aí ele fala assim, liberando a mola, o corpo para em D, sem perder o contato com a pista. Calcule o coeficiente de atrito no trecho CD. Então, está aí o exercício, como vocês estão vendo, e agora ele quer basicamente o coeficiente de atrito, o μ. É isso que ele está pedindo. Eu vou voltar aqui para mim, para você analisar aqui o que eu coloquei para vocês. Então, olha só, eu fiz aqui a representação, eu tirei todos os dados do exercício, tá vendo? Eu tirei todos os dados do exercício, a velocidade inicial, o corpo repousa comprimindo uma mola, a massa do corpo é 2 kg, a constante elástica K é 1 vezes 10 a quarta Newton por metro, a deformação da mola é 20 centímetros, ele quer o coeficiente de atrito entre C e D, sabendo que de A até B e de B até C não tem atrito. Ou seja, aqui é um mix de emoções. Você tem dois tipos de sistemas. Do A até o corpo chegar em C, o sistema é conservativo, não tem atrito. E quando chega de C até D, aí aqui sim
é rugoso. Aqui sim tem atrito. Então, efetivamente, ele quer que você calcule o coeficiente de atrito nesta parte aqui, tá? Então, o que eu sei? Que de A até C, o sistema é conservativo. Então, vamos fazer o seguinte. De A até C, nós temos que a energia mecânica em A tem que ser igual à energia mecânica em C. Aqui, o sistema é conservativo, correto? Porque aí, moçada, se eu for descobrir daqui até aqui, é um tipo, tem que fazer separado, porque como eu falei para vocês, são dois tipos de situações. Então, eu não posso, o começo é igual ao final. Não, você tem que ver a parte conservativa e a parte dissipativa. Por isso, esse exercício é bacana. Então, o que vai acontecer? Eu posso calcular, por exemplo, a energia cinética que o corpo chega aqui. Porque não esqueça que o trabalho das forças não conservativas, que no caso é o trabalho da força de atrito, porque eu sei que atrito, que ele falou que é rugoso, é igual à variação da energia mecânica. E aí, de C para D, energia mecânica não é constante. Então, por exemplo, eu posso calcular a energia mecânica em C, e eu sei que em D ele vai parar, não vai ter mais nada. Então, vamos partir dessa parte. Bom, energia mecânica em A vai ser a energia cinética em A, mais a energia potencial em A. Em C, é a energia cinética no ponto C, mais a energia potencial no ponto C. Concordam comigo? Sim? Sim? Olá. Wilza Santos, tudo bem? Tudo jóia. Um bom dia. Ok? Estamos entendidos? Então, aqui, a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, em C. E agora? Só que, olha só, no ponto A, ele não tem velocidade. No ponto A, ele não tem energia cinética. Então, eu sei que no ponto A, a energia cinética vale 0. Ele só vai ter energia potencial. Mas aí que vem a interpretação. A energia potencial no ponto A, que tipo de energia é? É energia potencial elástica. Ele não tem altura, aqui ele tem altura. Aqui ele não tem altura e nem velocidade. Ele só tem comprimido de uma bola. Então, esta energia potencial é a potencial elástica, que é kx² sobre 2. Quando ele chega no ponto C, ele vai ter energia cinética, mas vai ter também energia potencial gravitacional. Tá vendo? Ó, no ponto C, quando ele chega aqui, ele não vai chegar com uma certa velocidade, então ele vai ter energia cinética. Mas ele também não adquiriu uma certa altura aqui de 5 metros, então ele vai ter energia potencial gravitacional também. Top? Sim? Pois bem, e agora eu vou substituir, porque daí eu vou encontrar energia cinética. Eu não sei a velocidade que ele vai chegar aqui, mas a energia cinética eu posso calcular. Então, a constante, cuidado agora com as contas, tá? A constante que eu vou colocar é 1 vezes 10⁴. A deformação, como eu falei para vocês, como vocês já viram anteriormente, cuidado. O x você não vai me colocar esse 20 aqui, maluco. Por quê? Porque está em centímetros. Não esqueça que isto aqui equivale a 0,2 metros. Então, isso aqui vai ser 0,2 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Será igual à energia cinética, mais a potencial gravitacional, que é a massa, que é 2, a gravidade, que é 10, e a altura que ele chegou, que vale 5 metros. Altura 5 metros. Ok? Top! Vamos calcular, então, qual a energia cinética que ele chega aqui. Belezinha? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Aqui, ó, vai ficar 1 vezes 10⁴, que multiplica 0,04, divididos por 2. Cuidado! 0,2 ao quadrado não é 0,4. 0,2 ao quadrado é 0,04. Tá? Aqui será igual a energia cinética mais 10,550 vezes 2, 100. E aí, moçada, ó, eu posso simplificar esse 0,04 por 2,
vai dar 0,02. E 0,02 vezes 1 vezes 10 à quarta, é só você andar 4 casas, vírgula, para a direita. Então, ó, 1, 2, vira 2. 3, 4, vai dar 200. Então, quer dizer que isto é 200 igual a energia cinética mais 100. Logo, passa o 100 para lá, a sua energia cinética vai ser equivalente a 100 joules. Isso quer dizer que quando ele chegou aqui, ele chegou com uma energia cinética de 100 joules. E já atendi muito aluno que até começou a fazer, depois, professor, mas eu comecei a fazer e errei. Aí eu vou lá, o que o cara errou? O cara errou a conta, errou elevar ao quadrado, errou a potência. Então, tome cuidado. Aí o problema não é física. Aí o problema é um pouco de matemática básica, que é fácil resolver daí, porque é só você treinar. Ok? Mas detalhe, eu calculei energia cinética em C. Então, agora, para facilitar nossa vida, nós vamos utilizar aqui, moçada, um conceito que também nós estudamos semana passada. O corpo chega aqui com uma certa energia cinética, com uma certa velocidade, e essa energia cinética é 100 joules. E ele começa a ir para frente na parte que tem atrito, ou seja, ele está indo por inércia, né? Porque quando a mola solta ele, a mola faz o impulso inicial e ele continua a se movimentar por inércia porque não tem atrito. E lembre-se que a inércia refere-se à tendência do corpo a permanecer no seu estado de movimento. Quando ele chega aqui, ele deixa de ter essa inércia, ou ele vai deixando aos poucos de ter a inércia. Por quê? Porque começa a aparecer uma força que é a força de atrito no sentido contrário ao seu deslocamento. Então, o corpo ele está se deslocando para frente, mas aparece uma força no sentido contrário ao seu deslocamento. Aí você não esquece que o trabalho de uma força refere-se a igual à variação da sua energia cinética. Lembra? Teorema da energia cinética? Então, o trabalho dessa força, que pode ser também igual à variação da energia mecânica, não vai fazer diferença nenhuma. O que acontece? Professor, que força é essa? A força que está tentando fazer o corpo parar, que é a força de atrito. Então, o trabalho dessa força será, lembre-se, a força, que é a força de atrito, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ. Variação de energia cinética final, menos energia cinética inicial. Por isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, que uma coisa acaba levando a outra. Lembre-se que eu falei no começo dessa aula. O trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes o ângulo, o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso, a força existente é quem? É o atrito. Ele não deixou de maneira explícita no teu exercício. Deixou de maneira meio implícita, né? Ó, é rugoso. Bom, é rugoso de atrito. Ok? Então, aí vamos fazer aqui. Eu vou fazer tudo junto, tá? Porque você lembra, você já estudou. Nossa, professor, mas eu tenho que lembrar de força de atrito? Claro que tem. A força de atrito é dado por μ, coeficiente de atrito vezes a normal, vezes o deslocamento. E cuidado! Qual ângulo, professor? Que ângulo, professor? Não tem ângulo. Tem. Quando você calcula o trabalho, é a força vezes o deslocamento vezes o ângulo entre a força e o deslocamento. Ó, o deslocamento está para a direita, a força está para a esquerda. Então, o ângulo é 180 graus. Então, esse cosseno é cosseno de 180 graus. E é igual à variação de energia cinética, que é final menos inicial. Aí eu pergunto para vocês, espera lá, quando esse corpo chega aqui, a velocidade final dele é 0. Ele falou no exercício, o corpo para em D. Então, quer dizer que a energia cinética final é 0, sobrou apenas menos a energia cinética inicial, ou seja, a energia cinética ele começou ao ponto C, que eu já calculei que vale 100 joules. E agora você só vai substituir. Prof, por que você fez 2/3? E não o oposto do exercício anterior, você está falando, né? Porque olha só, ele perde 1/3 do início, tá? Ele perde 1/3 do início. Ou seja, inicialmente, se eu pego energia lá em cima, ele tem sei lá, 300 joules.
Aqui embaixo ele vai ter quanto? Quer dizer que ele falou que perdeu 1/3 desses 300. Quer dizer que desses 300, sobrou quanto para esse? 2/3, tá? Quando eu falo assim, ó, eu tinha um dinheiro e perdi 1/3. Eu perdi 1/3 do que eu tinha inicialmente, não lá do final. O final é o que sobrou do início, tá? Entendeu, Sara? Então, quando ele fala assim, eu perdi 1/3, você perdeu da onde? Você perdeu da onde você tinha, tá? Digo, a energia mecânica final vezes 2/3, a energia mecânica final vezes 2/3, já que ao longo do processo a energia foi dissipada não no início. Não, mas eu quero que você entenda o seguinte, que se você tirar 2/3 do final, você está tirando do que já perdeu, né? Eu quero que você entenda o seguinte, lembre-se, se você fizer isso aqui, ó, a energia mecânica no início é igual a 2/3 da energia mecânica no final. É isso, né, que você estava querendo dizer, né? Por que você não fez isso? Mas se você fizer isso, você está dizendo que a energia mecânica no início é menor que no final? Porque 2/3 no final, a energia mecânica no início vai ser menor que no final, né? Não pode, né? Então, quando eu falo que perdeu 1/3, quer dizer que eu tiro 1/3 do início. Então, o que ele tinha no início, no meio do caminho, perdeu 1/3. Então, se o que ele tinha no início perdeu 1/3, a do final vai ser igual a 2/3 do início. Entendeu? Então, ele tinha 1/3. Se ele perdeu 1/3 disso, sobrou quanto para o final? Para o final sobrou 2/3 do que ele tinha. Ok? Cuidado com essa interpretação. Beleza? Vai sim, vai ficar salvo no YouTube, tá? Você pode dar uma olhadinha lá. Beleza? Ele demora um pouquinho para entrar o vídeo, tá? Mas vai ficar salvo sim. Beleza? Tranquilo? Fica tranquilo aí. A hora que você assistir, você assiste de novo. Beleza? Então tome cuidado justamente com essa interpretação. Você não pode esquecer, sabe, que a energia dissipada, sempre a energia no final é menor do que a energia no início. Então, se você vê assim, ó, a energia mecânica é 2/3 do início, quer dizer que a energia mecânica é final, correto? Se você coloca 2/3 aqui, você está dizendo que no início equivale a 2/3 do final. Daí a energia no início vai ser menor. Não é. Então, não esqueça, quando ele perde, ele está perdendo no início. É a mesma coisa que eu falar lá. Lembra o exemplo que eu dei no início lá? Aqui eu tenho 100 joules. Aqui eu tenho 100 joules, certo? Eu vou falar para você o seguinte, olha só. Vai dissipar no meio do caminho 20 joules. Quanto vai chegar aqui embaixo? 80. Porque 100 menos 20 vai dar 80. Certo? Então, eu tiro do início para saber quanto está no final. Eu tirei do início para saber o quanto vai dar no final. Concorda? Top? Então, moçada, olha só. O que nós temos? Agora, nós só vamos terminar essa continha aqui. Já acabou meu tempo. Vamos terminar essa continha. Ele quer o coeficiente de atrito. Não esqueça que a normal é igual ao peso do corpo num plano horizontal. Se a massa é 2, o peso é 20 newtons. Então, a normal é 20. O deslocamento que ele andou equivale a 10 metros. E o cosseno de 180 é menos 1. Isso tudo vai ser igual a menos 100. Tá vendo? Eu só substituí. Ele quer o coeficiente de atrito. A normal é igual ao peso, não esqueçam, está aqui, a normal é igual ao peso. O deslocamento está aqui, que equivale a 10 metros, e cosseno 180. Professor, de onde o professor tirou 180? Volte lá na aula sobre trabalho de uma força e dê uma olhada. O 180 é o ângulo entre o deslocamento e a força. O corpo está se deslocando para a direita, mas a força de atrito está no sentido contrário. E cosseno 180 é menos 1. Então, consequentemente, isso vai ficar, menos 1 vai dar menos. Vai dar menos 200 mi igual a menos 100. Tá vendo? Eu vou passar esse 200, está multiplicando, menos 200, vou passar dividindo. Mi vai ser igual a menos 100 divididos por menos 200. Logo, mi, menos com menos dá mais, 1/2, que vai ser igual a
0,5. Acabei de encontrar o meu coeficiente de atrito. Beleza? Um exercício aí um pouquinho mais elaborado, tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Por isso que eu separei ele, né, para que a gente resolva um exercício um pouquinho mais complexo, para que a gente analise as unidades, a matemática básica e lembre de conceitos anteriores, tá? Então eu peço para vocês, moçada, qualquer dúvida que vocês tiverem na sequência, que nem às vezes pergunta, dá um delay, né, do ao vivo que eu estou aqui, né, no meu estúdio, até chegar aí para vocês, sempre tem alguns segundos de delay, então às vezes você pergunta alguma coisa, quando chega para mim a sua pergunta eu já passei um pouquinho, mas a gente vai conversando, qualquer dúvida que vocês tiverem, você manda para mim aí, tá? Se quiser mandar, pode mandar lá no Na Estrada com os Profs também, tá? Às vezes não respondo na hora, mas eu tô respondendo a galera, sempre respondo o pessoal, fique à vontade, tá, moçada? Eu vou sair um pouquinho da imagem, se você quiser dar um print, mas também vai ficar disponível aí no YouTube, não entra na hora, tá? Quando a gente encerra aqui o nosso ao vivo, ele demora uns minutos para que fique disponível, mas ele fica disponível, se você pegar as aulas lá que a gente teve anteriormente, estão todos disponíveis, fique à vontade lá. Beleza? Tranquilo, moçada? Então, espero aí que vocês tenham entendido esta situação. Sara, se você, qualquer dúvida que você tiver aqui na sequência, pode mandar para mim lá, tá? Fica à vontade e a gente vai trocando uma ideia. Beleza, moçada? Um grande abraço para vocês. Excelente semana aí, moçada, de estudos. E fiquem bem, se cuidem, que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Um grande abraço. Até mais. Se precisarem, estamos aqui na Estrada com os Profs. Tchau, gente. Um abraço.